Olá, pessoal, tudo bem? Um tema hoje bacana pra caramba, espinhoso, que muita gente não quer pôr a mão, no entanto, extremamente relevante. O tema é o seguinte: o papel da mulher na família. E aí, Oni? É isso aí, rapaz. É um tema muito interessante, relevante e atual. O texto que a gente vai utilizar como base para esse nosso bate-papo é 1 Pedro 3,7, que está escrito assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A família passou por uma série de mudanças, né, Marcelo? Desde a Revolução Industrial, ali na metade do século XIX, início do século XX, com a indústria crescendo muito no mundo, os homens saíram de casa e precisaram ir para as fábricas e trabalhar. E, nesse momento, a mulher começou a ocupar uma posição sozinha de cuidar do lar, cuidar da família. Então, essa foi a primeira grande mudança que houve, né? Existe um papel estabelecido por Deus dentro da família, existe uma hierarquia, existem papéis extremamente bem definidos, né? Em várias passagens nós vemos os papéis que um homem tem, o filho tem, a esposa tem, e isso tem se confundido muito. Tem lares em que quem manda é o filho, É verdade. tem lares em que quem manda é a mulher, tem lares que quem manda é o marido. Então, quer dizer, essa estrutura familiar hoje, isso quando tem, né, todos os integrantes numa única família, porque na maioria das vezes hoje nem tem, né? Nem tem. Então, Verdade. hoje nós temos um modelo bíblico para como conviver dentro da nossa família diante da Bíblia, e nós temos também que ter muita sensibilidade, porque as famílias estão mudando, né, de formato de uma maneira bastante rápida. Hoje, inclusive, eu li uma matéria em que no Brasil está para passar uma lei agora no Senado em que a família não será mais o marido e a mulher. Não será mais, a estrutura familiar não será mais o marido e a mulher, né? Então, já vai ser admitido uma outra estrutura familiar, que hoje no Brasil, na Constituição, uma família é constituída de marido e mulher, homem e esposa. Então, essa mudança é muito abrupta, né? Veio se desencadeando, e hoje tem muita gente que não quer falar sobre esse assunto, porque sabe que vai magoar. É um assunto bastante espinhoso, no entanto, tem que ser Tem que tratado. ser tratado, com certeza. Então, com essa saída do homem do lar para o trabalho, hoje em dia isso acontece muito, o homem ausente trouxe para a mãe uma responsabilidade muito grande, ficou tudo em cima dela, a educação dos filhos, escola, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar do marido. E hoje em dia, a estrutura de família moderna, a mulher também saiu de casa. Então a situação está um pouco pior do que depois da Revolução Industrial, porque lá o homem saiu, a mulher ficou. Agora o homem saiu, a mulher também saiu. E os filhos e a casa ficaram na mão de quem? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente, né? O lar deve ser um local do nosso dever e também do nosso prazer. Eu fico pensando quantas pessoas não têm prazer de voltar para casa, né? A gente, eu quando chego em casa, cara, é como se é o meu castelo, né? É o lugar onde eu acho que Deus está presente e é o lugar onde eu amo sentar com a família, fazer uma refeição. Enfim, é o lugar do meu prazer, mas também é o lugar do meu dever. Hoje eu já não tenho mais filhos morando conosco em casa, sou só eu e a esposa. Mas durante muito tempo eu chegava cansado e precisava ensinar um dever a um filho, ouvir o outro. E eu procurei, na medida do possível, com as minhas falhas de um homem como qualquer outro, mas eu procurei ser um bom pai e dar exemplo para os meus filhos. E aprendi o seguinte, que dentro de casa é muito mais importante a gente cuidar das pessoas do que das coisas. Quando eu saio para a rua para trabalhar, eu também estou cuidando dos meus filhos.
mas estou pensando mais em coisas, em bens, em vida social, naquilo que o dinheiro pode trazer. E muitas vezes a gente negligencia o cuidar das pessoas. E aí, a primeira pessoa que eu tenho que cuidar é a minha esposa, né? Dentro da prioridade que Deus estabeleceu, e depois os filhos. O que você acha disso? Não, eu acho legal. E outra coisa, você tem a oportunidade de ter um formato do teu casamento antes de casar, né, Oni? É verdade. Porque você tem a opção de escolher, ser escolhido, e conviver durante um tempo antes do casamento. Se você acha que as opiniões estão indo totalmente pro contrário, Diametralmente oposto. você quer uma coisa, sua esposa quer outra, é óbvio que esse casamento não vai dar certo, nunca, nunca. Né? Então, se vocês estão, por exemplo, eu estava falando com o Onir antes de começar, na nossa igreja tem uma menina chamada Fernanda, que ela optou por ser dona de casa. Ela é formada, sempre foi rica, não é porque ela não tem grana, ela tem que ser, ela não tem um diploma. Ela optou por ser a esposa do André e mãe das duas crianças. Então, quer dizer, e ela falou, Marcelo, eu levo uma carga no ombro sobre isso. Quando eu falo sobre isso, que eu quero ser do lar, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, cuidar da casa, eu sou quase massacrada até pela minha família. No entanto, existem mulheres que querem sair, desenvolver o seu lado profissional, trabalhar. Isso pode ser conversado antes do casamento. Tudo isso é muito válido nos dias de hoje, né? Sem dúvida. Tem que considerar que hoje em dia a mulher ocupa uma posição bastante relevante na sociedade e ela tem esse direito. Agora, tudo tem que estabelecer prioridade. Se você casou e você tem filhos, a prioridade do marido é a mulher e os filhos. E a prioridade da mulher é o marido e os filhos. E quem estabeleceu isso foi Deus. Não fomos eu, nem você, nem ninguém, né? Feliz aqueles que entendem isso, e como essa moça, que também tem esse privilégio de ter uma condição financeira boa, então ela pode se dar o luxo de ficar em casa. Hoje a gente vê muitas famílias que a mulher é meio a meio com o homem ali, para manter o filho numa boa escola. Então, como você falou muito bem, tudo isso tem que ser conversado. As tarefas têm que ser divididas, a responsabilidade dividida da educação dos filhos, do cuidar da casa, né? Por isso que é bastante relevante que a gente entenda o papel de cada um na família. Agora, uma coisa interessante, você falou aí a respeito das diferenças, né? Eu acho que existe uma coisa que une o homem à sua mulher que é muito mais relevante do que aquilo que não une. Por exemplo, a gente tem uma identidade muito grande quando nós professamos a mesma fé, né? É um privilégio um casal cristão. Então, o que me une à minha esposa tem muito mais a ver com a minha fé, com temor a Deus, do que aquilo que nós somos diferentes, porque nós somos diferentes. Eu, por exemplo, eu sou madrugador, a minha esposa já não é, né? Em compensação, eu deito e durmo, ela demora a dormir. Então a gente precisa, são pequenos detalhes que, se forem ajustados ao longo do caminho, não vai ter problema nenhum. É só um respeitar o outro. E saber que são seres humanos distintos. Por exemplo, eu agora tive a bênção de a minha filha teve filhas gêmeas, a Olivia e a Maria, né? Gêmeas idênticas. Idênticas só no físico, porque as meninas têm 1 aninho e meio, completamente diferentes uma da outra. Temperamento diferente, o jeitinho de ser, 1 aninho e meio. Como é que você vai querer lá no casamento pessoas com 30, 40, 50 anos que sejam exatamente uma o espelho da outra? Nós somos diferentes. O importante, o relevante é saber lidar com essas diferenças e caminhar, porque fácil não é. Não é. Nós tivemos modelos diferentes, eu e o Oni. Creio que a Margarete tenha ficado muito mais em casa do que a Simone. Eu sempre trabalhei, minha esposa sempre trabalhou. E o Oni, a Margarete ficou mais cuidando dos filhos, né? E o Oni trabalhando. Então, isso, quando é acordado, quando isso é acertado e quando tem paz entre o casal, né, nesse tipo de relacionamento, isso daí tudo vai ser tirado de letra, né, Oni? Com certeza. E esse formato saudável tá no carinho e no cuidado em que você vai ter com a sua mulher e com seus filhos, e a sua mulher vai ter com você e com seus filhos, né? E a estrutura familiar é a base de tudo. Quem perder a estrutura familiar
vai ficar na mão. Com certeza. Não tem como você caminhar de outra maneira. Desorientado. E outra coisa, o Onif está falando ali do casamento. A Bíblia recomenda que não haja julgo desigual, nem mesmo na profissão. A sociedade, você tem um sócio que não seja cristão, sendo você cristão, você vai ter problema. É uma recomendação, porque é óbvio que você vai ter problema. Se você vai ter problema com um sócio, que dirá com a sua esposa? Com certeza. Então, nos dias de hoje, a gente vê que a família vem passando por essa mudança toda, né? E apareceu a figura do feminismo, não que o feminismo não seja positivo. É positivo, tem o seu lado extremamente positivo, mas como sempre, os extremos são indesejáveis, né? Alguém já disse que a virtude está no meio. Então a mulher também que quer fazer tudo, ter tudo, casa, marido, trabalho, realização profissional, ela entra num turbilhão de demandas que acaba muitas vezes deixando até em depressão, porque ela não consegue dar conta de tudo, né? Assim como o homem também não. Idem, por isso que eu ia falar, quando o casal se entende, divide as tarefas e partilha as dificuldades, eu acho que fica muito mais fácil. Então, por exemplo, o feminismo moderno tem colocado a mulher num lugar que não é o lugar dela, que nem ela quer. A grande maioria quer se sentir protegida, amada, né? John Piper, um teólogo, diz o seguinte: ao homem cabe prover e proteger a mulher. A responsabilidade de prover as necessidades da sua família é sua, homem de coragem. É minha, não é da minha esposa. Ela pode ajudar, ela pode caminhar junto. E muitas vezes é uma ajuda extremamente abençoadora, né? O casal que soma esforços no salário que os dois ganham, investe aquilo tudo na família, é bênção. Mas a responsabilidade primária é do homem. Biblicamente é do homem. É isso. E agora, Marcelo, a última mudança que a família tem passado, essa é nefasta. É a mudança da era digital. Essa é a mais nefasta mudança na família. Estão todos conectados aqui, ó, no celular. E desconectados em casa. Às vezes na mesma mesa. Na mesma mesa. Às vezes há famílias que já não se reúnem mais nem para fazer uma refeição, nem que seja uma por dia. E quando vão fazer a refeição, está cada um com o seu celular, atendendo o WhatsApp, e vendo o Instagram, ou sei lá o quê. E o nosso querido Hélito ali falou o seguinte: é só você ir no restaurante e ver o que acontece no restaurante. Às vezes é um casal sozinho. Ele está no celular dele e ela no dela. Eu já presenciei um casal que eu sentei com a minha esposa, né? Normalmente quando eu vou no restaurante eu pego meu celular e falo, peço a ela, bota na tua bolsa aí, bota no modo avião e bota na bolsa dela para não ficar me incomodando, né? Os dois, esse casal atrás da gente, o tempo todo que eles estavam no restaurante, os dois estavam no celular. Quando você pega o celular conversando comigo, você está falando para mim que o meu grau de relevância para você é menor do que aquele celular. Isso daí, inclusive, está sendo próximo dito... de zero. Está sendo dito por pessoas que estão na ponta da tecnologia. Verdade. Eu ouvi um grande pensador, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou isso: quando você pega o telefone na frente de alguém, você está dizendo para esse alguém que aquele telefone é mais relevante que ele. Na frente do filho, na frente da esposa. Imagina você fazer isso. Exatamente. Então, imagina você numa entrevista de emprego, você faria isso? Jamais. Você não está ali dependendo daquela conversa para conseguir Você vai fazer isso na frente do seu filho, na frente da sua esposa, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso e também estabelecer limites até para os filhos, né? Hoje em dia está um problema muito sério, sabe o quê? As primeiras horas da escola da manhã, as crianças estão dormindo em cima da mesa. Sabe por quê? Porque elas ficam até 3 horas da manhã no joguinho, no WhatsApp, no Instagram. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento... verdade. Um momento não, isso gravíssimo. Aqui é viciante. Para quem é maduro, você imagina para um adolescente, para um jovem. E cada dia mais opções, né? De podcast, de jogos, enfim. Então a era digital está trazendo uma mudança nefasta para as famílias. Então, para encerrar o nosso papo hoje a respeito do papel da mulher na família, o papel da mulher a mulher é a bênção que Deus colocou para equilibrar, para trazer paz, para dar sabedoria, né?
próprio Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e é uma bênção quando nós temos do nosso lado uma mulher sábia. E que Deus nos ajude como homens de coragem, homens de verdade, a ser o melhor marido, o melhor pai aquele que a família pode ter, aquele que serve. Né? O líder é aquele que serve, não é aquele que oprime, né? Não é aquele que manda. Né? Aquele que acha que tudo orbita em volta dele. Exatamente. Né? Então, tudo gravita em sua órbita. Em sua órbita. E não é assim. Queridos homens de coragem, que Deus nos ajude a ser homens de verdade, a ocupar o nosso lugar dentro da família de líder espiritual, principalmente líder espiritual da nossa casa, conduzir esposas e filhos aos pés do Senhor. Sabe por quê? É isso que conta. Não é quanto eu ganhei de dinheiro, não são quais os bens que nós temos, né? Não é se eu pulo de paraquedas ou ando de barco, isso tudo é irrelevante. O que é relevante é o legado, é aquilo que você vai deixar de verdadeiro e de profundo para sua família. É isso que tem valor, né? É isso que Eu conta, gostei do né? papo, espero não ter ofendido ninguém aqui. Formato de família, como eu disse, tem que ser tratado antes e cada um convivendo bem com o seu. Né? Tem famílias aí vitoriosas em que o marido cuida da casa e a esposa sai para trabalhar. E eu não vejo mal nenhum nisso. Eu só acho que tem que ser acordado antes para que não haja conflito. Né? É isso. Tudo que é combinado não é caro. Não é caro. Né? Deus nos ajude e nos fortaleça para que sejamos melhores pais, homens e maridos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Quero só